Em 18 de agosto de 1966, um garoto encontra os corpos de dois homens no alto do Morro do Vintém, no bairro de Santa Rosa, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nenhum sinal de violência ou luta corporal foi encontrado. Ao iniciar a investigação, a polícia descobre várias pistas, mas não consegue solucionar este estranho caso. Meu nome é Marcelo e me acompanha agora nos passos de Miguel e Manuel e suas máscaras de chumbo. Na noite de 16 de agosto, Manuel Pereira da Cruz, na época com 32 anos, informou a sua esposa Nili que iria para São Paulo, juntamente com Miguel José Viana, de 34 anos, também casado, para comprar um carro usado e alguns componentes eletrônicos para o estoque da sua oficina eletrônica. Manuel embrulhou 2.300.000 cruzeiros, aproximadamente $1.000 na época, para levar na viagem. No dia seguinte, às 9 da manhã, os técnicos de eletrônica pegaram um ônibus na rodoviária de Campos, com destino a Niterói, e não a São Paulo, como havia informado as suas famílias. Eles foram acompanhados até a rodoviária pelo amigo Elcio Corrêa Gomes e lá se despediram. Às 2h30 da tarde, chegaram na rodoviária de Niterói. Ao chegar, Miguel e Manuel passaram na loja de componentes eletrônicos Fluoscope, onde eram fregueses, situada na Travessa Alberto Vitor, no centro da cidade. Foram também a uma loja de roupas e compraram capas de chuva. Num bar situado na Avenida Marquês do Paraná, eles compraram uma garrafa de água mineral enriquecida com magnésio, não se esquecendo de pegar o comprovante do casco, para poder devolvê-lo depois. A pessoa que os atendeu deste último estabelecimento disse que Miguel parecia estar nervoso e a todo momento consultava as horas. Aquele dia estava chuvoso e escurecendo rapidamente. O vigia Raulino de Matos, morador do local, viu quando Manuel e Miguel chegaram ao Morro do Vintém em um jipe, juntamente com outro homem, até hoje não identificado. As vítimas desceram do veículo e subiram o morro a pé, o que chamou a atenção de Raulino, pois já estava perto do anoitecer e o tempo piorava a cada minuto. Na manhã seguinte, 18 de agosto de 1966, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no morro quando encontrou os corpos de Miguel e Manuel. Ele imediatamente foi avisar o policial Antônio Guerra, morador das proximidades, mas este não deu ouvidos ao garoto. 2 dias depois do falecimento de Miguel e Manuel, em 20 de agosto, por volta das 6 horas da tarde, o jovem Jorge da Costa Alves estava procurando sua pipa junto com outros meninos no morro, quando todos sentiram um forte mau cheiro e localizaram os corpos. Jorge avisou a 2ª Delegacia de Polícia de Niterói. Somente na manhã do dia 21 de agosto, 4 dias após os corpos serem encontrados pelo jovem Paulo, a polícia, os bombeiros, jornalistas e curiosos subiram o Morro do Vintém para resgatá-los. Assim, com os fatos em mãos, a polícia iniciou as investigações. Os corpos estavam um ao lado do outro, deitados no chão, em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pintoba, um tipo de palmeira, cortadas com faca ou algo assim. Os dois estavam bem vestidos, usavam ternos e capas de chuva. Quando encontrados, os corpos estavam em adiantado estado de decomposição e ao seu lado havia alguns objetos. Um estranho marco de cimento, uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado que foi usada como copo e um embrulho de papel com 2 toalhas. Mas o que mais chamou a atenção da polícia foram outros itens. Um par de óculos preto com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais MAS, 2 grosseiras máscaras de chumbo
e um papel com equações básicas de eletrônica. Uma delas era a lei de Ohm, envolvendo potência, tensão, corrente e resistência. Junto a tudo isso, estava um curioso pedaço de papel com as seguintes anotações: 4:30 da tarde, estar no local determinado. 6:30 da tarde, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. No bolso de Manuel foi encontrado um maço de cigarros da marca Continental, quase no fim. Provavelmente, a experiência que levou os dois à morte seria rápida. Se ela fosse mais longa, com certeza como fumante, Manuel teria levado um maço extra. No bolso deles foi encontrada a quantia de 157 mil cruzeiros, aproximadamente $68, e no do outro, 4 mil cruzeiros, menos de $2. Seus relógios tinham sido tirados dos pulsos e também guardados nos bolsos. O bilhete e o sumiço de boa parte do dinheiro trazido pela dupla ao sair de Campos reforçaram a hipótese de um terceiro personagem. Igualmente, a ausência de uma faca ou objeto cortante que teria sido usado para parar as folhas de pintoba estimulou essa hipótese, mas as máscaras de chumbo encontradas não combinavam com a situação e nem com a estranha nota escrita. A tese de uma terceira pessoa indicava que ela teria dirigido o eventual experimento que Manuel e Miguel realizariam em cima do morro, mas não teria participado. Uma coisa é certa: os dois homens foram ao local por livre e espontânea vontade. A autópsia realizada dos cadáveres pelo médico legista Dr. Astor Pereira de Melo não revelou a causa-mortes. Ou diante de não encontrarmos nenhuma causa-mortes, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia. Tiramos um pedaço do cérebro, pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o exame toxicológico dar negativo. Os documentos que traziam consigo permitiam facilmente identificar que eram os técnicos de eletrônica Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, moradores da cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, e sócios de uma oficina eletrônica. Os exames grafotécnicos realizados nos bilhetes encontrados provaram que a caligrafia era de Miguel, mas as palavras utilizadas não faziam parte do vocabulário de nenhum dos dois, o que levou a polícia a acreditar que alguém ditou as palavras para Miguel escrever. Para complicar ainda mais esse mistério, na mesma noite e horário que os técnicos de rádio morreram, várias pessoas viram um objeto discoide no alto do Morro do Vintém. O objeto sobrevoou por alguns instantes o local exato onde foram encontrados os corpos. Após os jornais terem anunciado com estardalhaço as duas estranhas mortes, surgiu uma testemunha. Gracinda Barbosa Coutinho de Souza informou que na noite do dia 17 de agosto, pouco antes das 8 da noite, juntamente com seus 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, que estavam passando de carro pela Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, quando Denise, a filha de 7 anos, chamou a atenção para algo no alto do morro. Eles viram então um objeto multicolorido e discoide, com uma auréola de luz alaranjada intensa e um anel de fogo de onde saíam os raios azuis em várias direções. As 2 máscaras de chumbo encontradas junto aos corpos dos homens foram feitas por eles na sua oficina, pois lá foi encontrado o restante do material utilizado para criá-las.
Dias depois da descoberta dos corpos, a polícia prendeu o amigo dos falecidos, Elcio Corrêa Gomes, e os acompanhou até a rodoviária de Campos. Ele era espírita e introduziu os dois em estranhas experiências. Numa delas, tempos antes do incidente, os três causaram uma enorme explosão na praia da Tafona, no interior do Rio de Janeiro. O estrondo foi tão grande e causou um clarão tão impressionante que a população pensou que estava ocorrendo um terremoto. Esse incidente foi objeto de investigação por parte da Marinha Brasileira. Estes depoimentos são de testemunhas da estranha experiência realizada pelos Máscaras de Chumbo na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro. Muito grande, né? Muito grande mesmo, né? À noite, não vi a hora porque não marquei, só ouvi os estampidos e o pessoal pegaram corrente, entendeu? E chegou a cair das panelas, das prateleiras, os canecos também iam caindo, muita gente correndo porque não viu aquilo, né? Ficaram desconfiados depois que o mundo vai acabar hoje. E eu estava no balcão nessa hora quando começou esse barulho de garrafa. Eu disse, meu Deus, o que será isso? Isso parece um tremor de terra. Mas quanto a Elcio, como a polícia não encontrou provas de nada que o incriminasse, ele acabou sendo liberado. Técnicos em eletrônica, consultados na época, levantaram a hipótese de que Manuel e Miguel haviam sido mortos por um raio, pois naquela noite chovia muito. Eles argumentaram que como a dupla estaria no local alto e com as máscaras de chumbo nos rostos, isso aumentaria as possibilidades de serem atingidos por uma descarga. Mas seus corpos sofreram apenas ligeiras queimaduras, confirmadas pelo médico legista, e estas só não foram constatadas na autópsia porque se desfizeram com a decomposição dos cadáveres. Como pode-se notar, o incidente estava envolto em muita polêmica e suposições. As circunstâncias da morte eram obscuras e não havia indícios concretos que pudessem levar as autoridades a uma conclusão. Enquanto perdurava a incerteza, a imprensa explorava o caso de forma sensacionalista. Atraído por esse estardalhaço, o padre Oscar Gonzalez Quevedo, professor de parapsicologia na época, deu um depoimento ao jornal o Globo, informando que as máscaras de chumbo eram usadas em testes mortais de ocultismo. Ele disse que essa prática admitia que emanasse de novos mundos e radiações luminosas, capazes, por exemplo, de afetar aquilo a que chamava de terceiro olho. Quevedo assinalou que estas experiências poderiam fulminar seus praticantes, mas as máscaras serviriam para dar-lhes alguma proteção. Nesse tipo de experimento, a pessoa deve ingerir uma quantidade determinada de uma droga que lhe permitia entrar em transe, e que deveriam estar em jejum para provocar um desequilíbrio físico e mental. Esses rituais são conhecidos como psigama e hiperestesia. No primeiro caso, o experimentador procura liberar a alma para conseguir captações espirituais, e no segundo, seus nervos hiperexcitados são o instrumento pelo qual procura sentir os aspectos sutis da realidade que o cerca. O padre frisou que para se conseguir êxito em qualquer uma dessas práticas, são indispensáveis muitos exercícios e um perfeito estado físico. A situação ficou ainda mais complicada quando a polícia descobriu uma morte semelhante à dos técnicos em eletrônica, 4 anos antes. Em 1962, outro técnico em eletrônica foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, no bairro de Neves, na cidade de São Gonçalo, um município vizinho de Niterói, sem qualquer tipo de violência e com todos os seus pertences. Tal como no caso do Morro do Vintém, também estava junto do corpo uma máscara de chumbo. A vítima desse caso chamava-se Hermes e ele teria ido ao alto do morro para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de um aparelho eletrônico, apenas mentalmente.
O homem também teria engolido um comprimido redondo e morreu porque não estava fisicamente preparado para a empreitada, que oferecia a possibilidade de morte. A polícia investigou o caso, mas nada descobriu de concreto sobre ele. Depois de muita investigação e várias hipóteses levantadas, em 25 de agosto de 1967, praticamente um ano depois, os corpos de Miguel e Manuel foram exumados, para ser realizada uma nova série de exames. Desta vez, simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas novamente, nada de concreto foi descoberto sobre a causa-mortes. Em 1980, um novo mistério agitou o cenário. O matemático e ufólogo francês naturalizado norte-americano, Jacques Vallée, que trabalhou para a NASA, veio ao Brasil exclusivamente para pesquisar o incidente e foi ao local em companhia de sua esposa Janine, do detetive Saulo Soares, do repórter policial Mário Dias, do fotógrafo Alberto Dirma e de um intérprete. Todos subiram o morro e lá ficaram estarrecidos. No local onde foram encontrados os corpos, 14 anos antes, não havia vegetação e estavam demarcadas as silhuetas dos corpos no solo, como se alguém tivesse contornado os mesmos. O terreno apresentava sinais de ter sido calcinado. Em 1997, o repórter Saulo Gomes esteve no Morro do Vintém para fazer uma longa matéria sobre o caso. Ele e sua equipe constataram que no local onde tudo aconteceu não havia crescido qualquer tipo de vegetação e constatou que Vallée descobrira ainda em 1980 que o solo encontrava-se calcinado, o que só poderia ser produzido em altas temperaturas. Neste detalhe reside um aspecto muito curioso do incidente. Miguel e Manuel morreram na quarta-feira à noite e só foram retirados do local no domingo pela manhã. Os cadáveres passaram 4 noites e 3 dias no local, sob chuva e sol forte, mas não foram atacados por nenhum animal predador, nem por ratos ou urubus. O caso das máscaras de chumbo continua até hoje sendo uma grande incógnita. Nem a dedicada polícia da época, nem o poder judiciário conseguiram esclarecer o que aconteceu. 50 anos se passaram e até hoje não sabemos ao certo o que aconteceu a Miguel e Manuel. E talvez nunca saibamos.